E o 13º Fórum de Lisboa começa amanhã, na quarta-feira, e o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é o anfitrião do evento. Diversos nomes do judiciário, executivo e legislativo brasileiros participarão do fórum, que se estende até sexta-feira, dia 4 de julho. Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Tarcísio de Freitas são alguns dos nomes que devem participar do evento. E a nossa colunista, Andresa Matais, está no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para embarcar para Portugal neste momento e acompanhar o fórum. Então a gente dá nosso boa tarde para ela trazer alguns detalhes dessa expectativa, por enquanto, desse encontro que sempre tem, né? Sempre rende, né, Andresa? Muito boa tarde. Oi, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Eu vou levar todo mundo comigo no voo. A gente espera isso. Ô, Andresa, antes mesmo, né, aproveitando a saída de Brasília e antes mesmo de embarcar para Portugal, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, esteve em São Paulo jantando com o ex-governador de São Paulo, o João Dória, né? Foi à casa de João Dória. O ex-governador disse que ali isso já estava marcado na agenda dele, não foi por causa de tudo que vem acontecendo nos últimos dias, principalmente em relação à IOF, essa crise entre o executivo e o legislativo, mas fato que aconteceu esse jantar, né? Pois é, e o prato principal, a sobremesa, aquela entradinha, tudo foi ali, né? O governo Lula, principalmente o Haddad, né? Jantaram todo mundo ali ontem. O Hugo Motta, segundo eu apurei, falou em conversas reservadas ali nesse jantar, que defende a saída do ministro Haddad do governo, porque ele ficou muito incomodado, né, com a postura de enfrentamento que o Haddad tomou frente à decisão do Congresso de derrubar o decreto de aumento do IOF. O Haddad realmente foi para cima, vestiu a manta ali de um político, né? Não é muito natural de um ministro da Fazenda esse tipo de discurso mais agressivo ali com o Congresso, e colocou, né, no discurso dele esse nós contra eles, esse ricos contra pobres, que o governo, pelo visto, vai encampar daqui até a eleição do presidente Lula. Então, o Hugo Motta ficou bastante incomodado, ele estava jogando parado até agora, pouco se via da atuação do Hugo Motta na presidência da Câmara, mas ele foi bastante pressionado ali pelo Centrão, que está incomodado com diversas atitudes do governo e começou a dar o seu recado. E o Hugo Motta precisou falar para o seu público interno ali, que foi quem o elegeu. Agora, uma coisa que está se falando muito é que o governo, né, deu os votos também da sua base, ali do PT principalmente, para eleger o Hugo Motta presidente da Câmara ali na sucessão do Lula. Então, agora também não reclama, né? Porque o governo, na época, né, alguns parlamentares ali defenderam que o governo, com a saída do Motta, assumisse o controle da Câmara, justamente para poder fazer a sua agenda. E o governo decidiu apoiar o Hugo Motta, que foi praticamente eleito por unanimidade, e agora está tendo que arcar com as consequências disso. O Dória é um arqui-inimigo aí do governo, já chamou o Lula de ladrão, de tudo que se possa imaginar, depois deu uma recuadinha, pediu desculpas, mas agora voltou ao discurso do Lula ladrão. E, né, por conta da Lava Jato e tal, todo um discurso político que ele encampou muito fortemente, então ele virou bastante inimigo do governo. Então, para o governo também, o fato do Hugo Motta ter derrotado o Haddad, derrotado o governo, e depois corrido para o abraço ali do João Dória, mesmo que isso já tivesse agendado e poderia ter sido cancelado, né, também não foi visto com bons olhos. Então, o problema hoje está o seguinte: a ponte está quebrando cada vez mais, não tem bombeiro no país que possa depois tentar refazer, né, esses laços entre o Congresso e o Palácio do Planalto. O governo está preocupado, apesar de demonstrar que não, tanto que a gente viu uma liberação em massa, né, de emendas nos últimos dias, mas vai ficar esse morde-a-sopra, e o Congresso, o governo não tem maioria no Congresso, não construiu essa maioria. O nosso colega André Chalders, né, com quem eu divido a minha coluna no Metrópolis, mostrou um dado bem importante, que a ministra Gleisi Hoffmann, que é quem faz essa articulação política do governo com o Palácio do Planalto, recebeu majoritariamente petistas ali.
Então, não há uma disposição da parte do governo, que está todo loteado ali pela extrema esquerda, de fazer um laço maior com os parlamentares do Centrão. Então, o que eu tenho ouvido muito é que vai ser uma derrota atrás da outra a partir de agora. Isso pode inviabilizar aí todos os planos do governo que podem, né, de alguma forma, ajudar numa reeleição do Lula. Então, a coisa está feia. Cada vez mais o centro e a centro-direita se unindo ali em torno do nome do Tarcísio para ter um candidato forte para concorrer contra o Lula lá em 2026. O Tarcísio, aqui para finalizar, não é o candidato dos sonhos do Centrão, porque o Tarcísio é considerado muito independente, mas é o nome mais viável aí eleitoralmente, segundo mostram as pesquisas. E enquanto de um lado está o Tarcísio, do outro tem esse ministro da Fazenda do presidente do terceiro governo do Lula, que é o Fernando Haddad, que também tem sido pensado, né, e até testado como o possível substituto a Lula, caso ele não queira sair aí para as eleições de 2026, para tentar uma segunda reeleição. Ô Andresa, mas e sobre propriamente o fórum, né, organizado pelo Gilmar Mendes? Todas essas pessoas aí que a gente falou, quase todas, estarão lá, né, em Portugal, e certamente, pelo menos nos bastidores, o IOF vai ser uma questão conversada, né? Com certeza. Só pegar esse pontinho do Lula, né, disputar a reeleição, muito difícil que o Lula não saia à reeleição. Talvez só se as pesquisas estiverem muito ruins para o lado dele, ele possa avaliar que politicamente, terminar a carreira política com uma derrota seria ruim, mas o Lula ainda é um nome muito forte, apesar do seu governo ser fraco, né, um governo que não tem a força que já teve o Lula 1 e o Lula 2, mas o Lula ainda é um nome muito forte, principalmente ali na região Nordeste. Tem pesquisas que mostram que há um pouco de desencanto e um cansaço com relação ao discurso do presidente Lula, mas não há dúvida de que ele é hoje o nome mais forte eleitoralmente do PT. Então, a minha aposta hoje é que o Lula sai candidato, e a gente tem que lembrar que, apesar de tudo, o único que não conseguiu a reeleição depois que isso foi instituído no Brasil foi o Bolsonaro, e mesmo assim ficou muito próximo de ganhar a eleição. E o Bolsonaro, olha, aprontou de tudo para perder, né? Tanto é que acabou perdendo. Então, esse é um movimento, assim, do Haddad estar mais na vitrine, mais na janela, para que a esquerda tenha uma carta na manga e o Lula não fique tão na vitrine, né? De se dividir um pouco as opiniões. Com relação ao Gilmar Palusa, a gente até entrevistou o Gilmar aqui no Boletim Metrópolis, a gente perguntou para ele se ele se incomoda com esse nome, né, que vem ali, uma referência a um grande festival de música aqui em São Paulo. Ele disse que não, que ele dá risada, que ele já absorveu esse nome. É um evento gigantesco, toda a República vai estar lá em Lisboa, tanto que eu estou partindo aqui de Guarulhos, embora eu moro em Brasília, porque não tinha mais voo a partir de Brasília, porque está todo mundo lá. O que esgotou primeiro foi a classe executiva, claro, né, que os nossos políticos não vão viajar de classe econômica, mas depois teve gente ali viajando quase que por fora na cauda do avião, pendurado, para não perder esse evento. Então eu vim para Guarulhos, estou indo para lá, dizem que está um calor insuportável, quase 40 graus. Tem alguns eventos paralelos ao evento do Gilmar, do Grupo Esfera, por exemplo, que é um grupo também como o LIDE do João Dória, né, um grupo que faz interlocução com os poderes de lobby, digamos assim, que hoje, segundo me disseram, até cancelou uma das plenárias ali por conta do calor excessivo que está lá na Europa. Mas com relação ao evento do Gilmar, vou pegar uma cola aqui, porque é muita gente, além de nós aqui do Metrópolis, que estaremos lá, vão ter 6 ministros do Supremo, 8 do STJ, 5 ministros do TCU, um monte de governador, todo o meio jurídico, muitos empresários e tal, porque a ideia é discutir um pouco dessa questão de novas tecnologias, inteligência artificial. É todo um debate que esse evento começou como um debate jurídico, né? O ministro explicou para a gente aqui na entrevista por que é em Portugal. Porque no Brasil ele disse que já tinham vários eventos sobre esse assunto, então eles resolveram fazer em Portugal, até para juntar um pouco, né, desse pensamento ali europeu com o pensamento brasileiro e fazer uma troca ali de ideias. Mas no final,
e tá todo mundo lá. Eu tô aqui no aeroporto, viu? Comprei aqui um cafezinho, queria agradecer lá ao pessoal do fora. Paguei R$ 15 num café, viu, gente? Nem tomei, porque você me chamou bem na hora que eu ia tomar um café, ele já tá gelado. Ah, não, tem que reembolsar esses R$ 15 e pedir mais um. Mandar esquentar no micro-ondas, pra ver se fica bom. Andresa, e esses eventos paralelos do empresariado são tão importantes quanto, né? Porque o mercado mexe com muita coisa, né? Está sempre em cima de todas essas questões, principalmente a questão do IOF, né? A gente vê que o barulho lá atrás, quando o governo anunciou, começou pelo mercado, como quase sempre, e faz preço, né? Todas essas modificações, anúncios que o Ministério da Fazenda sempre faz preço, o mercado se movimenta, e aí depois a gente vai vendo as peças do legislativo e nessa história do IOF até do judiciário, né? E é por isso mesmo que deve ser falado muito aí, porque essas pessoas todas estão no evento. Ô, Andresa, quer arrematar sobre isso? Que daí depois eu só vou te perguntar sobre frio em São Paulo. Quero sim. O ministro Gilmar Mendes até ia ser o relator, né, desse processo, mas ele passou para quem? Para o Alexandre. Ganha esse café frio aqui, quem acertar para o ministro Alexandre de Moraes, né, que deve estar ali se desdobrando para poder dar conta, porque tudo cai na mão dele. Agora tem essa polêmica, né, que ele viajou com a Janja no avião da FAB, que será que eles conversaram nesse voo aqui para São Paulo? O governo decidiu partir para o enfrentamento junto ao Supremo, que o Supremo tem armas na mão ali também contra o Congresso, principalmente nessa questão das emendas, que o ministro Flávio Dino tem pegado muito no pé do Congresso, e esse é um assunto que interessa diretamente aos parlamentares, porque eles mandam dinheiro para suas bases eleitorais e a gente está num ano pré-eleitoral. Tem também no meio do caminho alguns que desviam esse dinheiro. Segundo investigações ali da Polícia Federal, isso não quer dizer que o governo também não use mal os recursos públicos, mas enfim, o Supremo tem essa carta na manga, além do que é o Supremo Tribunal Federal quem faz as investigações contra os parlamentares. Então, o governo também sabe, né, que o Supremo é mais forte nessa jogada. O problema é que essa questão do IOF foi muito mal discutida com o Congresso. Eles acham que eles foram entubados, digamos assim, e depois deram um troco quando o Hugo Mota, né, pautou de noite essa votação para o dia seguinte, ainda permitiu uma votação remota, ou seja, os parlamentares nem precisavam estar lá para votar, o que facilitou muito que o governo tomasse essa derrota. O governo cochilou, deveria ter ficado acordado ali, tomado ali umas coisinhas ali, um café reforçado, né, um super coffee, um Red Bull, porque sabia, né, deveria ter medido esse pulso de que o Congresso viria aí com um caminhão para atropelar o governo. O que o Supremo vai fazer com relação a essa questão do IOF? O Supremo, embora esteja bem bravo aí com o Congresso, também é muito suscetível à pressão ali do mercado financeiro e do empresariado. Então, tem um pouco de dúvida se o Supremo vai conceder alguma medida, né, que reverta esse aumento do IOF. Eu estou aqui no aeroporto de Guarulhos, fui comprar um pouquinho de euro, ou seja, fui quase à falência, né, agora há pouco, e aí a moça do câmbio, ele me disse, olha, compra aqui porque o IOF baixou, então vai ficar mais barato do que você usar lá o cartão de crédito. Então, esse aumento do IOF, ele pega todo mundo, né, não só a classe mais alta, que tem dinheiro investido, mas se você vai para o exterior, né, e é cobrado, né, o IOF, por exemplo, sobre as suas compras ali no cartão de crédito, sobre a moeda, ainda bastante impopular, mas tem muito descontentamento. Então, por exemplo, a questão da eleição, então os apoios, por exemplo, a bancada de Alagoas não gostou da Gleisi Hoffmann ter se aproximado do Arthur Lira, então esse já é um motivo para ter votado contra o governo. Cada um vai tendo a sua razão e os seus motivos no ano pré-eleitoral. Tudo isso acaba virando aí uma grande bomba contra o governo. E com certeza você tem toda a razão, esse vai ser um tema bastante discutido lá no Fórum de Lisboa, porque ali vai ter todo mundo, né, que é envolvido diretamente nesse assunto, inclusive vários ministros do governo. Tem mais dois assuntos que preocupam o governo,
e que estão em discussão lá no Congresso, né, que é a questão da ampliação da tarifa social da conta de luz, que o governo fez uma medida provisória, e tem muita gente contra, porque é mais uma despesa que o governo está criando diante da falta de receita, e também tem outras medidas, né, que o governo tem interesse ali no Congresso, principalmente nessa área de energia, que provavelmente o governo vai perder. E tem uma informação exclusiva aqui para a nossa audiência, que é aquele famoso projeto das offshores, que é um incentivo que o governo está dando para energia limpa. O Congresso foi lá, colocou um monte de jabuti, segundo o senador Otto Alencar me disse na época da votação, não foi nem um jabuti, foi um zoológico inteiro que eles incluíram ali. O governo vetou, o Congresso derrubou o voto, mas a informação que eu tenho é que o governo também estuda judicializar essa questão. Então virou um toma lá da cá, mas de um jeito diferente do que a gente viu, essa corda está esticando cada vez mais. Hein? Tá mesmo. Olha, a produção aqui me fala direitinho a agenda, né? Amanhã, dia 2 de julho, a gente tem pela manhã Gilmar Mendes, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, Ciro Nogueira e Pedro Lupion. Aí depois à tarde tem Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Michel Temer e Carlos Fávaro. Aí no dia 3, na quinta-feira, na manhã de quinta, Gilmar Mendes, André Mendonça, Flávio Dinos e Augusto Aras. Aí depois, à tarde, Gilmar Mendes, Eduardo Leite, André Mendonça e Arthur Lira. E no último dia, pela manhã, na sexta-feira, no dia 4, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, João Campos, Vital do Rego, Gilmar Mendes. E à tarde, Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, Tabata Amaral e Gilmar Mendes. Essa agenda completa, a oficial ali do fórum, né? Mas assim como a Andresa falou pra gente, tem ali alguns outros eventos, principalmente envolvendo o mercado, empresários, enfim, que também são bem importantes, porque eles estão ali muito próximos de todas essas autoridades que, no dia a dia aqui no Brasil, não encontram fácil. Ô, Andresa... Inclusive, agora, tem um evento da direita também, que está ocorrendo ali da direita, que está ocorrendo em paralelo, né? Esse evento não tem nada a ver com o evento do Gilmar, mas também tem um evento lá. Então, assim, os brasileiros estão invadindo Portugal essa semana, porque tem vários eventos ocorrendo ali ao mesmo tempo. E me chamou a atenção, nem tinha prestado atenção nisso, o Gilmar está em todas as mesas, né? Todas, exatamente. É o dono da bola, ele se colocou em todos os debates. Olha, ali. Ele só não está da tarde de amanhã, que é Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Michel Temer e Carlos Fávaro. O Gilmar Mendes não aparece aqui nessa, mas todas as outras ele aparece. Barroso, então. Exato. Ai, já convive demais, né? Não é em Portugal que eu vou querer conviver. Andresa, só então para a gente arrematar, e aí não mais sobre política, mas sobre frio, né? Pegou um friozão aí em São Paulo, porque já diminuiu bastante a temperatura. Muito frio aqui em São Paulo, e hoje estava uma garoazinha também, típica aqui da cidade. Aquele, assim, eu saí de Brasília, estava bastante calor, né? Brasília é um clima meio de deserto, né? Calor de dia e à noite faz frio. E aqui em São Paulo está bastante frio, e tá todo mundo aqui, né, encapotado. Dura que eu tô saindo aqui com esse frio e vou chegar lá em Lisboa, diz que tá um calor lá de 40 graus. Vou tomar um choque térmico, mas resistirei para que a gente tenha bastante informação ali desse fórum, né? E estou com os ouvidos atentos ali para contar tudo que eu puder observar desse evento e dessas conversinhas paralelas que certamente ocorrerão, e esse é o ponto mais saboroso. Acho que tem muita crítica, né, com relação a isso, acabou se virando aí o Gilmar Palusa e tal, mas discutir o Brasil é sempre importante, né? A gente discutir o Brasil do ponto de vista do olhar para o mundo para cá e daqui para lá, isso sempre acaba agregando de alguma forma conhecimento, né? Essa troca de conhecimento entre os poderes, entre os países, e espero que seja produtivo e que faça também, né, com que a gente consiga absorver, né, coisas importantes aí desses debates, que essas autoridades tragam para o Brasil, né, reflexões importantes sobre o que está ocorrendo aí no mundo e que possa ajudar nas suas decisões, né? É isso.
Muito obrigada, Andresa Matais. Então, toma assim em shot esse cafezinho frio, sai correndo para você não perder o seu avião e acompanhar todo o evento, o fórum lá do Gilmar Mendes em Portugal. E claro, Andresa Matais, nossa colunista, estará conosco todos esses dias ao vivo para trazer todos esses detalhes e não só a parte oficial, mas claro, os bastidores que interessam tanto quanto. Em Portugal, vou trocar o café por um vinhozinho, tá bom? Isso. Excelente escolha. Tchau para todo mundo. Um bom programa aí. Valeu, Andresa.